Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate aí para você. E hoje aqui comigo no estúdio o mestre e doutor em Direito Luiz Paulo Germano. Durante a semana ele ministrou no Saber Direito Aula o curso sobre temas processuais administrativos. As aulas abordaram defesa no processo sancionatório, no processo disciplinar, na improbidade administrativa, na ação popular e nos tribunais de contas. Professor, seja bem-vindo ao nosso debate. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado, Carolina. Foi um prazer ter podido estar aqui ao longo da semana toda. Vamos lá, então, professor, falar de um tema um pouquinho diferente, talvez complexo, novo, podemos dizer assim? É um tema novo? Nem tão novo assim, Carolina. Na verdade, eu escolhi falar um pouco sobre as questões processuais relacionadas ao direito administrativo, as ações vinculadas ao direito administrativo, justamente para que nós pudéssemos discutir com os nossos alunos, com os nossos telespectadores, algo que muitas vezes passa despercebido, a questão da defesa na elaboração justamente do processo, de que maneira devem se comportar aqueles que são os responsáveis pela defesa dos mais diferentes agentes públicos no âmbito de processos sancionatórios. Exatamente, foi falado sobre a questão dos processos administrativos sancionatórios, né? Há alguma novidade em relação a isso, professor? Alguma evolução doutrinária ou na própria legislação, inclusive, em relação ao tema? Sem dúvida nenhuma, a legislação ela tem sido bastante modificada nos últimos anos com o surgimento de novas leis que vieram para ficar e que têm por propósito justamente apurar todas estas faltas que acabam sendo descobertas no âmbito do serviço público. Situações que estão relacionadas muitas vezes no âmbito interno, com os servidores públicos propriamente ditos. Até aí nenhuma novidade. Mas desde o surgimento da Lei de Improbidade Administrativa, que é de 1992, especialmente a partir do seu caráter mais punitivo, mais sancionatório, eu não tenho a menor dúvida que o direito administrativo caminha para um novo patamar, um patamar em que se deva estudar muito as questões sancionatórias punitivas. Ótimo. Professor, me parece que existe uma tendência de que essa disciplina se torne autônoma, independente do direito administrativo. É por aí? Isso procede? É uma tendência concreta mesmo? Veja bem, Carolina, se nós estivéssemos aferindo, avaliando as questões há 30, 40 anos atrás, com certeza eu diria que nós não teríamos uma tendência para uma nova disciplina, para algo que pudesse se converter algo autônomo no estudo do direito administrativo. Como hoje cresceram muito as importâncias dos processos administrativos sancionatórios, até porque o país vive um momento muito propício para que se discutam essas coisas todas, para que se possam especializar os institutos, a fim de se apurar efetivamente onde que ocorreram os ilícitos, de que maneira ocorreram os ilícitos, de que maneira se pode melhorar a administração pública no Brasil a partir destas experiências havidas. Eu acho que nós poderemos, em alguns anos, ter uma autonomia de uma nova disciplina denominada Direito Administrativo Sancionatório, que tenha por propósito estudar de maneira muito especial, de maneira muito profunda, estas questões relacionadas a processos administrativos. Pois bem, professor, e essas sanções incorreriam apenas aos servidores públicos ou ela é mais abrangente? Ela é mais abrangente. Eu diria que inicialmente se falava muito, não é um instituto recente, a questão disciplinar dos servidores públicos. Todo servidor público submetido a um regime estatutário está submetido também a um direito disciplinar. Eventuais infrações por eles cometidas no exercício das suas atribuições podem e devem ser apuradas no âmbito da administração pública, o que poderá conduzi-los a uma punição. Mas mesmo fora da administração pública, mas sem perder a identidade com o direito administrativo, nós temos a ação popular,
a própria ação civil pública por ato de improbidade administrativa, os processos que transcorrem no âmbito do Tribunal de Contas, as questões relacionadas às exigências relativas à elegibilidade, que tem a ver com a ficha limpa, que é um projeto gestado no ambiente popular e que foi convertido em lei complementar pelo Congresso Nacional. Todas essas questões, todos estes processos, eles convergem todos para o exame de ilícitos administrativos. Muitos apurados no âmbito interno da administração, outros em processos judiciais. Como é que funciona, então, professor, esse procedimento sancionatório no âmbito da administração pública, especialmente? O importante, Carolina, é que nós, mais uma vez, possamos dizer aos nossos telespectadores que a responsabilidade de um agente público, ela não se limita às questões administrativas internas. Um ato, uma prática, uma conduta de um servidor público, de um agente público, aquele que mesmo não tendo vinculação direta com o serviço público, mas é um colaborador, por exemplo, pode ensejar a responsabilidade civil, no sentido de fazer com que esta pessoa seja compelida a restituir eventuais valores que foram maus gastos pela administração pública, indenizar a administração pública de uma maneira geral, ou mesmo sofrer este servidor ou este agente público uma sanção de natureza penal. É o que nós denominamos de responsabilidade penal. E nesse sentido, no âmbito administrativo, a repercussão interna ela se dá notadamente no âmbito de processos administrativos disciplinares. Mas esses outros processos judiciais, como é a ação de improbidade, como é a própria ação popular, como são outras ações que militam o direito administrativo sancionatório, podem sim influenciar dentro da administração pública, como, por exemplo, a perda de uma função ou de um cargo público titulado por um servidor. Detectado que realmente houve o ato ilícito, seria Exatamente, assim? Detectado que houve um ato ilícito, que foi contrário ao interesse público, que lesou o patrimônio público. Uma das consequências seria isso, a perda das consequências do cargo público. E veja bem, Carolina, ele pode nem estar ainda com uma pena no âmbito disciplinar, mas uma pena decorrente, por exemplo, de um processo relacionado a uma ação de improbidade administrativa pode culminar com uma perda da função pública que ele titula. Professora, eu te peço um minutinho a você de casa também, que a gente vai para o intervalo bem rápido. Daqui a pouco tem o segundo bloco. Até já. Já voltamos aqui comigo hoje o professor Luiz Paulo Germano. Professor, dando sequência então ao nosso bate-papo, o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário são exemplos de improbidade administrativa. É isso, né? Perfeito. Então eu queria saber o seguinte, quais são as penalidades previstas em lei e aplicadas hoje no Brasil para esse tipo de exemplo? E outra coisa, a improbidade administrativa é crime? Vou começar pelo final, Carolina. A improbidade administrativa é um ato que pode ensejar um sancionamento de natureza administrativa, um sancionamento de natureza civil, e alguns autores afirmam que, em virtude do caráter punitivo que contém essas sanções, ela também poderia ser qualificada como uma espécie de sanção penal. Evidentemente que nós aqui não estamos falando em prisão, mas nós podemos aqui estar falando em perda de direitos, em suspensão de direitos, como, por exemplo, é o caso daquele que pretende se candidatar novamente, né? Ou mesmo pela primeira vez e, lamentavelmente, não reunir as condições de elegibilidade. Então, isso se discute muito, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Em relação aos atos de improbidade, nós temos 3 artigos na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que tipificam os atos de improbidade. O artigo 9º, ele fala naquilo que nós chamamos de enriquecimento ilícito, locupletamento indevido. É indiscutivelmente a mais grave
de todas as modalidades de improbidade administrativa. É a que conduz a maiores penalidades, penalidades mais graves, como, por exemplo, perda dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, proibição de contratar com a administração pública por até 10 anos, devolução dos valores que geraram enriquecimento ilícito, restituição de danos ao erário. E eu fico por aqui, até para não assustar muito o nosso telespectador. Engraçado, esse valor de fato é restituído ao todo, porque você vê, as pessoas acabam mandando dinheiro para paraísos fiscais e assim por diante, né? Guardando embaixo do colchão, porque a gente nunca sabe o que eles fazem de verdade, né? Esses valores, depois de um processo administrativo, depois de correr em todas as instâncias, vamos dizer assim, ou de serem usados todos os artifícios necessários para que se chegue a uma conclusão do envolvimento ou não de pessoa X ou Y em determinada improbidade administrativa, esses valores são de fato restituídos em sua totalidade, professor? E se não são, a pessoa... É difícil você ver uma pessoa condenada ficar pobre, vamos dizer assim, perder tudo de repente. Isso não acontece? Bom, digamos que a restituição total dos débitos, dos prejuízos, dos locupletamentos indevidos, ela vai depender muito das medidas antecipatórias que, porventura, o poder responsável por essa persecução tenha tomado. Por isso que são importantes aquelas medidas de embargos relacionados a bens, que é o que nós chamamos de indisponibilidade de bens, arresto de valores. Que se arrasta aí por anos e anos e anos, né? Nessas condições. Mas que, de qualquer maneira, salvaguarda um mínimo, digamos assim, para efeitos de restituição, se o sujeito for efetivamente condenado com sentença transitada em julgado. Mas eu acredito que os exemplos recentes que o Brasil tem nos propiciado já nos demonstram que muitos dos valores que às vezes geram locupletamento, geram prejuízo ao erário, eles conseguem ser rastreados e muitos deles, no caso desses que vão para paraísos fiscais, acabam por ser repatriados. Mas, para ser bem objetivo, evidentemente que muito ainda nós precisamos evoluir nesse sentido. E talvez a melhor forma de evoluirmos nesse sentido seja criar boas regras, boas condutas de prevenção, porque daí nós teremos, sem dúvida nenhuma, menores infrações e, por consequência, menores prejuízos. Inclusive, a corrupção foi um dos temas debatidos no recente encontro do G20 deste ano, né? E a gente vê realmente os países, os estados se mobilizando nesse sentido, porque eu li, inclusive, que se o patrimônio dos corruptos, ou se a corrupção, de fato, fosse um estado, vamos dizer assim, ou um meio de comércio, estaria aí entre os três grandes PIBs. Né? Isso é um absurdo, são trilhões de dólares envolvidos nisso. Os políticos também corruptos, vamos dizer assim, também estão inseridos nessa legislação de improbidade administrativa? Sim, ou nessas... Sem dúvida. Eles são os principais clientes, eu diria, das ações de improbidade administrativa. Inclusive, a pergunta anterior diz respeito, faz menção, principalmente a eles, que de fato roubam aí uma quantidade enorme de dinheiro, né? Veja, Carolina, que a gente está falando muito dessa questão de se buscar a punição. Né? Por quê? Porque nós nos sentimos muitas vezes desiludidos com os processos todos que estabelecem-se dentro de uma democracia como é a brasileira. Eu sou amplamente favorável a que se façam todas as investigações possíveis, doa quem doer, não apenas ao político, mas também ao político, não apenas à mais alta autoridade pública, mas também à autoridade pública. Mas nós nunca podemos nos esquecer, e isso também é algo extremamente importante,
que nós precisamos salvaguardar o direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. Não são raros os casos em que pessoas são processadas, são submetidas a um escracho público e, ao final, nada contra elas é apurado. E, nesse sentido, pouco têm elas a buscar na vida, senão refazer os seus passos, que muitas vezes, com muita dificuldade, foram construídos. Comprometidos por questões. Então, a gente precisa olhar as duas faces da moeda. O lado punitivo, que visa justamente punir aqueles que usaram mal os recursos públicos, que se valeram dos cargos públicos de maneira indecente, mas, por outro lado, a gente não pode correr o risco da generalização. A generalização é muito perigosa. Eu saúdo muito todos os mecanismos e processos que hoje nós temos no Brasil em favor do controle da corrupção, da punição a atos improbos. Enfim, acho que é algo que a sociedade democrática estava há muito pleiteando e que aos poucos o Estado começa a dar um retorno. Mas, ao mesmo tempo, como operador do direito, e eu fiz o meu pós-doutorado na área de democracia e direitos humanos, eu me preocupo muito com essa ânsia punitiva, porque às vezes essa injustiça pode custar muito mais caro do que reais, do que dólares, como de fato muitas vezes acontecem em desvios públicos. Sem dúvida nenhuma é importante a gente analisar os dois lados, né? São pesos e medidas extremamente relevantes para um processo como esse, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, para a gente encerrar mais esse bloco, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: as empresas privadas ou particulares, elas podem ser vítimas de atos de improbidade? Existe uma legislação contemporânea, que é a Lei 12.846 de 2013, que é a denominada Lei Anticorrupção. Esta lei, digamos assim, ela objetiva mais aquelas pessoas jurídicas de direito privado que cometem atos infracionais que seriam, no caso de pessoas físicas, qualificadas como atos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela sujeita, sim, pessoas jurídicas de direito privado. Elas podem, sim, responder a atos de improbidade administrativa. Elas podem vir a ser punidas, mas nós não podemos perder, né, o norte no sentido de que elas não perdem funções públicas, elas não se tornam inelegíveis. Mas, claro, que as empresas privadas podem ser obrigadas a restituir aos cofres públicos prejuízos. Essa seria a penalidade, vamos dizer assim, né? Além, por exemplo, da proibição de receber subsídios fiscais. Todos sabemos participar de licitações, por exemplo. Proibida de participar de licitações, de celebrar contratos com o poder público. E aquilo que eu dizia, que é algo muito importante num cenário econômico, financeiro. Muitas empresas dependem dos fomentos públicos, dos incentivos fiscais. E elas podem ficar um bom período de tempo sem poder cogitar desses benefícios. Perfeito, entendido. Bom, a gente vai então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem o nosso último bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Professor, antes da gente falar dos livros, que é de praxe, a gente sempre fala aqui, eu queria encerrar com duas perguntinhas. A ação popular é um direito político do cidadão, correto? É um direito do cidadão. Pois bem, em que casos se pode entrar com uma ação popular e qual a sua eficácia, professor? A ação popular é um instrumento processual mais primitivo em relação à lei de improbidade administrativa, a própria lei anticorrupção, que nós comentávamos no bloco anterior, que é recente, as próprias ações civis públicas, que são, na sua grande maioria, tituladas pelo Ministério Público, por sindicatos e associações. A ação popular, ela pode cumprir propósitos muito importantes. Primeiro, o legitimado ativo é o cidadão, é aquele que é eleitor. E o objetivo dela é conter atos que sejam lesivos, que sejam ilegais e que possam conspirar contra o patrimônio público. Não só a questão de natureza econômica financeira,
mas a questão de natureza cultural, de natureza ambiental. Então, as ações populares, elas não têm por propósito sancionar os infratores, levá-los a se despir de todos e quaisquer recursos financeiros que porventura possuam, mas pode, em decorrência da ação popular, serem estes gestores públicos obrigados a restituir valores que causaram prejuízos à administração. Além de, claro, como toda ação, como todo processo, cabe medidas cautelares. E as medidas cautelares, muitas vezes, são extremamente oportunas para que se evite o dano e, portanto, se tenha um prejuízo maior. E o senhor considera que o cenário administrativo e judicial brasileiro atualmente mais punitivo, professor? Eu considero que nós estamos vivendo um momento de maior punição. Mas por que nós estamos vivendo um momento de maior punição? Porque nós também estamos iluminando mais estes fatos todos. Estas malversações do dinheiro público, esses desmandos administrativos. Tem vindo à tona com uma frequência, uma força maior, seria por aí? Sem dúvida nenhuma. A mídia tem participado disso de maneira muito importante, iluminando o obscuro, tornando claro aquilo que estava na escuridão. E isso faz com que nós tenhamos revelados ao público situações que hoje são vivenciadas por todos nós na qualidade de cidadãos. Veja bem, Carolina, não é que não existisse esse número de ilícitos no passado. Poderiam existir, mas sem dúvida... Não era claro, né? Não era. Não. A democracia, ela era muito ingênua, ela era muito incipiente. O processo democrático no Brasil evoluiu e com a evolução do processo democrático nós também pudemos discutir essas questões de maneira mais clara, levando ao judiciário o dever de aplicar as penas, em sendo o caso, aos infratores. Tá ótimo. Passemos então aos livros, vamos lá? Eu estou aqui com 2 livros de autoria do nosso professor, O Juiz e a Mídia, é isso, né? Reflexos no Processo e Direito de Resposta também. Professor, qual foi a finalidade desses 2 livros? Qual a característica peculiar de cada um deles, por favor? Rapidamente, Carolina, o direito de resposta é a minha tese de doutorado que foi concluída lá em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e eu procurei, digamos assim, surfar na onda da revogação da lei de imprensa. Logo que surgiu a revogação da lei de imprensa, por entender o Supremo que ela é incompatível, ou era incompatível com o ordenamento constitucional brasileiro, muitas pessoas passaram a discutir se o direito de resposta ele deveria ensejar uma regulamentação. E eu defendi, a partir desta minha tese, de que o direito de resposta é insuscetível de regulamentação. Aliás, a liberdade de expressão, ela contempla 2 outros direitos. O direito de se expressar e o direito de responder. A liberdade de expressão é o direito de ir e vir da liberdade de movimentação das palavras. É a liberdade de expressão em seu mais absoluto gênero. Ótimo. E o senhor quer falar desse aqui? Bom, um está interligado ao Sem outro, dúvida né? nenhuma. O Juiz e a Mídia, Reflexos no Processo, é a primeira obra brasileira que trata sobre a possível influência da mídia em se desvendar, digamos assim, os casos judiciais. Evidentemente que existem casos judiciais em que a mídia tem maior interesse em relação às outras. E há uma série de causas para isso, né? A pessoa que está sendo objeto do processo, o que está se discutindo no âmbito do processo, enfim, são situações que tornam aquela causa, sob o ponto de vista do interesse da mídia, muito mais relevante do que uma outra situação qualquer. E este livro ele procurou pontuar, né, que tipo de comportamento deve ter o juiz no seu contato com a mídia. O importante é que a gente diga
que nunca se deve cogitar de uma eventual censura dos meios de comunicação. Mas o juiz é uma autoridade. E como autoridade que é, ele precisa ter responsabilidade no momento em que ele se comunica, principalmente através dos veículos de comunicação. Bom, seguindo então, mais 2 livros de sua autoria, esses relativos mesmo ao direito administrativo, não é isso, professor? São 2 volumes aqui, Programa de Direito Administrativo 1 e Programa de Direito Administrativo 2. Normalmente, nas universidades e nas faculdades de Direito, a disciplina de Direito Administrativo é ministrada em 2 semestres. E eu costumava, no final de cada aula, colocar à disposição dos meus alunos um ponto resumo no Xerox ou mesmo atualmente nos ambientes da web. Como houve um pedido dos editores para que eu pudesse imprimir isso e tornar de uma maneira um pouco mais facilitada a vida dos nossos alunos, eu então resolvi... Certamente te agradecem, né? Efusivamente. E eu fico muito feliz por conta disso. Coisa boa. E aqui o senhor trata da matéria de forma geral ou o senhor aborda temas específicos dentro do direito administrativo? Não, todas as matérias que nós lidamos no âmbito do direito administrativo são apanhados por estes livros. Não de maneira exaustiva, porque não era esse o propósito. O propósito era justamente possibilitar que os meus alunos tivessem uma espécie de resumo das minhas aulas. E, felizmente, tem cumprido seus propósitos. Inclusive, o processo sancionatório, o senhor aborda aqui também? De maneira sucinta. Talvez venham aí outras obras que possam, melhor do que eu, explicar bem essas questões sancionatórias. E se vierem, a casa está aberta, venha mostrar para a gente, viu? Muito obrigado pela gentileza. Obrigada, professor, mais uma vez, por todas as aulas explanadas, enfim, pela participação no nosso debate. Muitíssimo obrigada a você também pela companhia. Mais uma vez, não se esqueça, qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo semana que vem. Até lá, tchau!